Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Eu quero agradecer a sua companhia, não é, Eliane? Isso, é um prazer, né, Mirtz, estarmos aqui mais uma vez para um bate-papo, uma conversa, nos aproximarmos mais de você, né? Hoje nós vamos falar sobre Deus e os nossos sentimentos, né? Isso. Eu acho que vai dar uma boa conversa, né, Nossa, Eliane? eu gostei muito do tema, Dessa pauta, achei né? interessante. Porque nós somos ensinados, e como cristãos mesmos, que os nossos sentimentos são falíveis, não são confiáveis no sentido, porque eles podem ter mil motivos, né? E eles podem mudar. Ao Sim. mesmo tempo que eu estou sentindo isso agora, daqui a pouco eu já não sinto mais, Sim, né? é bem isso mesmo, né? Então, a gente começa a deixar os sentimentos assim, por conta até disso, em segundo plano, falar, vou cuidar só da parte espiritual, mas a gente tem um entendimento que a gente precisa ter equilíbrio em tudo, né, Eliane? Em Exato. tudo, Até né? tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu aprendi. E assim, o que é realmente de Deus, o que cabe a Jesus, porque ele morreu por nós e de Deus, é que nós aceitemos a salvação em Cristo Jesus, em Deus. Agora, esses sentimentos, essas emoções que são coisas do homem, nós temos que trabalhar também, não é, Mirtz? Sim, Não com é só certeza. conta de Deus. Faz parte também, né? Mas assim, tem uma ação nossa nisso, E né? sabe por quê, queridos, que eu acho que a gente tem que pensar nisso? Porque Deus nos criou assim. Deus nos Isso. criou com emoções. É isso, Sabe? nós viemos assim. Sabe? Foi dessa Dessa maneira. maneira. Então, e ao ser criado assim, se isso não fosse uma coisa que não pudesse existir, que a gente tivesse que negar Isso. ou fazer qualquer outra coisa, a gente tem que sujeitá-las, né? A gente tem Isso, que colocá-las controlar, na mão de Deus. produzir fruto do Espírito para lidar com ela, Isso, né? exatamente. Então, e quando a gente fala de emoção, né, e a gente falou tantas vezes, a gente classifica as mais conhecidas, que a gente chama sempre de emoções primárias. Primárias, Todo isso. mundo tem esse Tem. tipo de emoção. Que é tristeza, alegria, Alegria, dor, nojo, nojo, medo, medo. né? Vergonha. Vergonha. Vergonha é uma emoção também, né? E a gente precisa falar sobre essas emoções porque elas, fora do controle, não bem entendidas, elas podem funcionar como uma arma perigosa na nossa vida. Sim, Né? ela nos expõe a ter reações exacerbadas, Sim. né, exageradas na situação, nos expõe a risco, às vezes até de Sim. vida, porque às vezes a pessoa numa emoção dessa pode cometer suicídio, ou então pode atentar contra o outro. Vida de outro, é bem isso mesmo. E pode também nos levar a uma apatia, uma depressão profunda também. Né? Sabe, porque é uma coisa tão simples. Quando as nossas emoções estão debaixo de controle, quando a gente está se sentindo bem, tudo vai bem. A gente desempenha as nossas tarefas, a gente sorri, gosta da vida, tá? E as pessoas se sentem bem do lado da nosso gente, lado. querem estar, É bem né? isso mesmo, né? Agora, quando o inverso acontece, né? Primeiro que a gente passa a ter dificuldade conosco, né? Passamos a sofrer e, consequentemente, fazer o outro sofrer também, né? Muitas das vezes transforma isso em ira e judiamos de quem está Sim, perto e vai, da gente, e assim né? A gente é embora, injusto, né? é maldoso. Enfim, queridos, a gente tem que olhar que a nossa qualidade de vida, queira ou não, está atrelada a isso. A isso, né? certamente. Pensa bem, né, Mirtz? Eu fico pensando assim, se Deus não tivesse feito a gente com essas emoções, já pensou uma pessoa 100% apática? Se tivesse bom, era a mesma expressão, a mesma reação, se tivesse ruim, é o que seria a gente costuma, às vezes, falar uma pessoa que não tem muita emoção diante das coisas, cara de paisagem, cara, né? de paisagem. Mas até a paisagem, às vezes o vento bate, faz mudar, chove, né? Pois as folhas caem, né? Então, sabe, uma vida assim, deixando as emoções tomarem conta, é muito arriscado porque, sabe, você tira o equilíbrio que é o mais necessário para nós, né? Você fica muito à mercê, às vezes até do que os outros
provocam em nós, Sim. né? Porque às vezes se ninguém te ofende, ótimo. Tá, Se ninguém te machuca, ótimo. Mas quando você é exposto a uma situação que os outros te agridem, ou que você é colocado, que você precisaria ter a têmpera, né, de não responder, de filtrar o que eu faço. Aí, né, senão você só vivia nas respostas do mundo, né? E sabe, queridos, e é até bom isso porque algumas coisas não são controláveis. Elas vão aparecer, sabe? Às vezes você pode estar como a Eliane falou, você pode estar numa boa e tudo, e de repente alguém te fala uma coisa que te tira completamente do sério, né? Porque tem muito isso, né? Nos relacionamentos, a gente sempre fala, né, que nós somos de relacionamentos. E tem, às vezes, você fala uma coisa e a pessoa entende errado. Sim. Nós comentamos já, assim, tem aqueles relacionamentos fáceis, que fluem, a pessoa tem mais ou menos o mesmo jeito, o mesmo gênero. Mas tem aqueles que são do contra, você fala e provoca no outro um negócio contra, né, que não é o esperado. Então, você tem que pensar, perceber o que eu posso explicar melhor ou falar de uma outra forma, né? E a gente conversa isso porque no meio cristão existem ainda alguns tabus ou então algumas outras coisas a respeito de emoção. Achando que determinadas emoções não combinam com o cristão, que ele não pode expressá-las, né? Por exemplo, tristeza, né? Tem gente que acha assim, como é que eu posso ser cristão e estar triste, sendo que eu tenho a salvação? Gente, não é bem assim que as coisas funcionam. Não é. Sabe, as nossas emoções, elas precisam ser expressadas, mas o que eu vou trabalhar é com comedimento, com... Isso, concordo, Mirtz, também. Ela deve ser entendida, Sim, né? A emoção, os sentimentos. Você deve ser elaborado, vamos dizer, mas por que isso? Né? Eu estou entendendo isso, o que eu vou fazer com isso agora? Né? E tratado com o outro. Aí é que você coloca, que eu acho muito legal, que Deus, o Espírito Santo, está sempre com a gente, no trato dessas emoções difíceis, não na ausência delas, né? Justamente, né? No trato. Sabe por quê? Porque, por exemplo, negar sua dor, né? Você entrar em estado. O negacionista é horrível de lidar com ele, sabe? Isso. Né? Ele nega tudo. Nega tudo, sabe? Como é que você vai negar umas emoções até quando? Isso. Ele tem um entendimento superficial dele, porque ele nega tudo, um relacionamento superficial, porque ele também não conversa nada com ninguém. Aí vai, né? não tem como, né? Então, às vezes, a gente precisa entender onde é que Deus entra nessa história. Por isso que a gente deu um nome de Deus e os nossos sentimentos, porque nós costumamos dizer que o cristão ele é livre em Cristo Jesus, sabe? Então, inclusive, eu tenho que me permitir sentir e colocar esse sentimento, sabe? É o que a gente chama de inteligência emocional hoje em dia. Isso. A inteligência emocional é você trabalhar bem com os seus sentimentos. Com os seus sentimentos, perfeito. Né? Buscando a causa, as possíveis saídas, né? Tudo isso, né? E porque o outro entendimento é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos um Deus que é um Deus emocional. E que quer se relacionar com a gente. Sim, né? Então, né? assim, ele vai nos entender. Isso que é legal, né? Não existe a possibilidade dele não entender a gente, né? A Bíblia vai mostrar para nós, quando a gente vai conhecer esse Deus, que ele é um Deus que se entristece, que é um sentimento, um Deus que se alegra, um Deus que ama, né? Um Deus que fica irado, também, né? Deus se ira. E a Bíblia usa algumas palavras quando põe na boca de Deus algumas palavras como eu odeio, né? Vindo do próprio Deus, né? Eu li uma vez um livro que ele fala isso, quando Deus mandou matar, né? Várias situações, ele pesou que a mão na sobre as justiça pessoas. foi isso que encontrou fazer, né? Lá, em Gênesis 6, capítulo 6, verso 6, diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Não é um Deus de sentimento? De sentimento. Nossa, né? Você já fica imaginando que tristeza dele, né? Tá com esse sabe, o coração pesado é tristeza pura. Né? Arrependimento é um tipo de emoção, é um sentimento, né? Isaías 42, 14 diz assim:
Deus falando, por muito tempo eu me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, gemendo e respirando ofegante. Nossa, uma dor profundíssima, né? Sabe? Dor de parto. De parto, né? mesmo. Que homens não conseguem dimensionar, mas cada mulher sabe, né? E independente, né? Às vezes a gente fala... eu também não sei muito bem, porque eu tive 2 cesarianas. Mas cesariana não é a melhor coisa do mundo, não. Depois sabe? É bem... Né? A gente tem dores também, né? E tudo mais. Então, nós temos que pensar... Nós estamos falando de Deus... E os nossos sentimentos, sabe? Eu vou ler mais um, e tem muitos que eu gostaria de ler. Jeremias 34 diz assim, e a ira do Senhor não retrocederá até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Falando da ira do Senhor, que não vai voltar atrás, né? Tem uma bonita que você não citou, que eu gosto muito, quando Jesus foi batizado, né? Que ele falou, esse é meu filho amado em quem me compraz, porque ele também se alegra, Sim, né? se alegra e tudo mais. Feliz. Então, o que a gente diz que nós temos um Deus de sentimentos e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu não posso ignorar isso, né? Outras que ele diz, por exemplo, em Jeremias, ele diz assim, com amor eterno eu te amei. Né? Exatamente. Com benignidade te atraí, né? Então, é um Deus que também exige essas coisas de nós. Então, em relação a isso, nós temos que pensar em termos de amor. Amor, né? Sim. Tanto que esse é o principal mandamento, né? Principal Amar mandamento. a Deus de todo o seu entendimento, né? De toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Gente, é muita coisa envolvida nesse tipo de amor que ele pede para nós. Isso. Né? Não é um amor banal, né? É complexo. Ou por uma ou outra qualidade de Deus, não. Ele diz, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, sabe? Então, amar a Deus com todas as nossas emoções envolvidas, né? Exatamente. Essa é a forma com que Deus quer ser amado, né? Porque isso é muito diferente do que nós estamos falando do que você ir ao domingo para a igreja e cantar para Deus, né? Não tem diferença nesse cantar? Tem, porque né? Esse é um louvor, é um tipo. Louvor. Mas não é aquele da dificuldade do dia a dia. E às vezes você pode estar só abrindo a boca e cantando, sabe? E o que está lá em silêncio ao seu lado, que não está nem cantando, pode estar expressando muito mais, através do sentimento dele, muito mais, um sentimento grande ao Senhor, né? Não é assim muito falar, né? É o sentir, é o entendimento do coração, né? É o meditar. Essas coisas não podem ser manifestas só em expressões isoladas, como louvor ou expressões só, né? De, ai, Senhor, eu te amo, né? É um estilo de vida que ele pede para nós. Exatamente. Né? E eu penso assim, na alegria e na tristeza, Sim. né? Na coisa boa e na mais difícil também, porque às vezes é mais fácil você dar uma gratidão num momento de euforia, né? De alegria, sai no... Mas e na hora, por exemplo, de uma perda, né? De uma doença, como estar amando, né? Como fazer isso numa hora mais difícil? E na descrição de amor de Deus pelo povo dele, sempre foi a descrição de um amor apaixonado. E apaixonado não é por pessoas boas, não, né? Não, é por pessoas normais, né? Normais para baixo ainda, né? Alguns bem difíceis mesmo, em que ele demonstrou todo este amor, né? Então, é um Deus que, por ter sentimentos, ele nos ajuda a entender os nossos sentimentos, né? Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente volta para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade.
Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e hoje nós estamos conversando sobre Deus e os nossos sentimentos. Nós já falamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, um Deus cheio de sentimento. E a gente vai ver que Jesus, o Filho de Deus, quando ele veio também, ele mostrou a mais variada gama de sentimentos aqui na Terra. Sim. Né? E eu quero ler para vocês, para a gente comentar um pouco, talvez aquele que seja mais importante para a gente entender essas coisas. Está lá em Mateus 26, começando no 36, que diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nossa, fortes, emoções fortíssimas. Essas são, né? Emoções fortíssimas. Fortíssimas. De tanto que era, que diz que ele sangrou, suou sangue, né? Isso, sabe? Foi muito intenso. Sabe, esse tipo de emoção, né? Gente, triste até a morte, gente, é muito forte, né? Muito forte. Sabe, eu acho assim, porque quantos de nós, será que a gente já sentiu esse tipo, e tinha a ver, nós estamos falando de um Deus que sabia como ia terminar as coisas, imagine a gente que não sabe. Imagine que não sabe, né? Né? Bem isso, né? Então, mostrou um Deus que sente. A gente vai ver, assim, algumas expressões, dito assim, Jesus indignou-se, ficou indignado, né? Ficou, né? E nós, como seres humanos, nós somos projetados para reagir até de maneira fisiológica aos nossos sentimentos. Não tem aquela coisa que a gente diz assim, um nó na garganta? Um nó na garganta, certo? Isso é uma reação. Uma reação, que dá um gelo aqui nas pernas, assim, né? Deu um gelo, um frio na barriga. Né? Gente, nas tudo costas, isso... né? Sobe um calafrio. Um calafrio. Gente, tudo isso é reação orgânica, né? A um sentimento que você tem, né? A gente libera adrenalina quando está com medo, né? Né? E aí a gente quer pensar que essas coisas não tem nada de espiritual, né? Né? Sabe? E às vezes o nosso corpo conhece muito mais os nossos sentimentos do que a nossa mente. E para isso é que a gente está conversando com você. E por que a gente precisa prestar atenção nas nossas emoções? Porque elas dizem muita coisa de nós. Elas dizem quem nós somos. Quem nós somos, perfeitamente. A forma como lidamos, como reagimos, né? Como tratamos os outros, né? Exatamente. As coisas que a gente... Né? Mas sabe o que a gente ouve muitas vezes, Eliane? O pessoal falar assim... Ai, eu nem sei o que eu estou sentindo. Você já não ouviu isso? Já, muitas vezes. Gente, que confusão é quando você não sabe discernir o que você está sentindo. Tá sentindo. A emoção é tão forte e pode acontecer de ter um misto de 2 ou 3 coisas juntas. Porque né? quando você diz, eu não sei se eu estou sentindo, talvez você fale assim, não sei se eu estou com raiva ou se eu estou, sabe lá, qualquer outra coisa. Enfim, você não está discernindo, né? Quando você diz, eu não sei o que eu estou sentindo. Ou então, alguns dizem assim, gente, os meus sentimentos são confusos. É a mesma coisa. E com exemplo assim, né? Às vezes você tá tão nervosa que você começa a rir, né? Pois é. Porque tem uma risada de nervosismo e tem a risada de felicidade, né? Às vezes a coisa tá tão séria que não dá muito conta de chorar, né? Você começa a rir, você quer fugir. E eu penso assim, se você não está entendendo o que você sente, imagine o que tá convive do teu lado, né?
né? E este é o grande problema de casamentos, de relacionamentos, né? Porque você Não consegue. não E consegue tem mexer. algumas pessoas que eu diria até que são cruéis, né, mas às vezes se faz assim, que o outro, que ela acha que o outro tem que adivinhar, né? Sim, mas você não viu que o que eu estou tava sentindo? né? Não é bem assim, não. Eu não estou vi. sentindo. O meu marido costuma dizer assim que interpretar sentimento de uma mulher é muito difícil. É muito difícil. Ele diz assim, porque elas têm reações assim, a mesma reação para diferentes coisas, sabe? Ele diz assim, chorar, né? Se você perguntar a uma mulher, tá chorando por quê? Né? Isso. Nossa. Pode ser de felicidade, de tristeza, pode ser de tristeza, emoção, pode não saber né? por que tá chorando, pode ser, tá? E se ainda ele perguntar, e você está perguntando por quê, sabe? Se você não perguntar, falar por que você não se importou, ele fala, gente, é muito difícil. Muito difícil, certamente. E eu concordo que eu acho que os homens às vezes lidam melhor com essa coisa, você não acha, não? Eles são Ou mais... então não contam nada, né? Talvez assim. Porque nós, como somos mais emocionais e mais hormonais, né, aqueles distúrbios todos, ou as variações todas de hormônios, nós somos mais complexas mesmo, né? O homem, ele tem essa bênção, eu digo, de simplificar as coisas. Pois é. Então tem coisa que eles não vão perceber mesmo, não. Né? E aí é mais fácil, porque o foco deles é outro, né? Não é aquela coisa do unir a família, do carinho, né? Então, para eles é mais simples mesmo. Sabe, essa história de você não discernir se você está com raiva ou está assustado, a gente vai. E agora, tem pessoas que dizem assim, isso tem a ver com a emoção. Eu sou uma pessoa que não consigo chorar. Você já ouviu isso? Já ouvi, tem algumas pessoas. Eu mesmo já fui, eu andei fazendo um caminho de volta aí. Já fiquei um tempo meio sem chorar, aí agora estou trazendo as emoções meio que de volta. É uma coisa que é elaborar, você tem que olhar, tem que elaborar. Sabe por quê, queridos? Porque os sentimentos, assim, muito difíceis, eles nos assustam. Sabe? E normalmente a gente tem uma regra contra esses sentimentos, né? A gente pensa assim, será que isso é de Deus? A gente quer colocar, sabendo que eu vou repetir para você que Deus nos fez com emoções, né? Assim, E tem gente que não quer nem pensar nisso porque acha que isso vai mostrar uma determinada imperfeição. Né? Imperfeição, fraqueza, né? Porque não tem aquela frase, engole o choro, né? Ou então, disfarça, ninguém pode ficar sabendo. Tem essa coisa do social, né? Não deixar transparecer, e que talvez não seja tão errado assim. Por exemplo, nas mídias também, né? Você não vai colocar todas as suas emoções ali. Então, às vezes, alguma coisa tem que ser tratada no secreto mesmo, elaborado discretamente. E eu acho, assim, libertador quando você tem um discernimento e pode colocar isso diante de Deus. De Deus, aí é que eu acho legal. É libertador demais, porque às vezes aquilo estava te angustiando, estava provocando todo esse tipo de sentimento. Quando você, ao estudar tudo isso, discernir a causa, chegar diante de Deus e poder falar só para Deus mesmo. Deus, o que aconteceu foi que eu senti, enfim, junta as coisas. Quando você se levanta, você está... Isso. Leve, solta, né? E aí tem o segundo passo que nós falamos dos relacionamentos. Que se realmente a gente ou não levou em consideração os sentimentos do outro, ou às vezes até machucou, que você precisa retornar e pedir desculpas ou esclarecer melhor, deve ser feito isso, né? A gente deve fazer esse caminho, olha, você desculpa que eu exagerei na forma de falar, às vezes era só uma fala simples e eu acabei deixando muito maior, né? Então isso, e só à medida em que você vai lá, medita, fala com Deus, o Espírito Santo te mostra, né? Você pode voltar e consertar isso, né? Outra fala é do meu marido que ele diz assim, uma mulher muito intensa nos sentimentos, ela desequilibra o homem. É desequilíbrio. Né? E vamos ser sinceros, porque vocês, eu brinco assim, é um universo feminino, o Sanderson vive num universo feminino. Sim. Então são 3 mulheres. 3 mulheres. Né? Se forem 3 mulheres intensas, imagine se uma já desequilibra. Tem que... Porque quando é assim, por exemplo, eu vivo num universo mais masculino, né? Sim. Então aí você tem uma simplificação, que você não pode nem mexer muito, porque eles não gostam. Tem essas então, coisas, tem um universo, né? Mas, sabe, e às vezes Deus quer justamente nos usar
e falar conosco através dos nossos sentimentos. Isso. Eu tenho experiência assim de ter tido revelações de Deus por conta de sentimentos De meus, sentimentos, né? exatamente. A gente tem que estar aberto para isso. Mas também, às vezes, isso pode enganar, porque às vezes é um desejo da nossa carne tão grande, né? E que isso, você fica achando que que é de Deus, né? É. Sabe quando você começa a falar assim, eu sinto que Deus... Porque na hora que você está falando eu sinto, você está falando de sentimento, De né? sentimento. Eu sinto que Deus quer que eu faça isso. Será? A gente tem que se perguntar, tem né? que colocar Será? na oração, na meditação. Né? Que não tem a ver com a carne, né? Essas coisas é. assim, né? É. Então, para saber, para ter essa convicção que é Deus mesmo que está falando, nós precisamos nos conhecer bem, sabe? Eu, quando estava fazendo essa pauta, tem um livro chamado O Choro da Alma, sabe? Ele diz assim, que se a gente ouvir direitinho as nossas emoções, isso pode nos levar à realidade, sabe? Exatamente. A gente gastar um tempo para, sabe? Isso. Você nunca entrou assim e falou assim, gente, por que eu me aborreci com isso? Às vezes não tem que parar e pensar, por que eu me aborreci? Ou por que eu chorei? Por que eu fiquei triste? Aí quando a gente começa a pontuar, né? Aí a gente vai saber verdades a nosso respeito, né? Nosso respeito. Às vezes você tem uma impressão errada, você chega numa roda de amigos e depois você fala, nossa, eu tive a impressão que eles me ignoraram. Mas às vezes o assunto estava rolando ali que você não fazia parte, não é que eles ignoraram, mas é que às vezes você não estava. E às vezes você fica com aquela sensação de rejeição, ou de abandono, né? Sabe? Então nada melhor daí do que você entrar no teu quarto, fazer uma análise, por que eu me senti assim em relação a eles? Aí, quem sabe você chega e fala assim, escuta, também eu fiquei só escutando, não tive interesse de participar, não quis, enfim. Às vezes você não precisa falar não sempre precisei, mesmo, não tinha nada a ver. Basta só ouvir, né? Enfim, exatamente. tem um monte. Tem. O que a gente gosta de falar é que se a gente não tiver uma boa noção dessas coisas, o inimigo das nossas almas, Satanás, pode se aproveitar disso. Sabe? Pode. Porque Satanás pode, por conta do nosso sentimento, induzir a gente a uma falsa identidade. Isso, né? vai mesmo. E às vezes, como ele é sagaz mesmo, ele pega justamente essa fraqueza, ou onde a gente é mais frágilzinho, porque é onde a gente está forte, ele não vai conseguir entrar. E chega ali que ele começa a minar, né? Ele fez isso com Jesus. Com Jesus, ele sabe? testou. E ele fez Jesus numa fragilidade de Jesus. De Jesus. Sabe? Porque ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, quer dizer, ele já estava mexendo com a identidade de Jesus. Dele. Sabe? Jesus numa fragilidade. Mas estava Jesus, com fome, há 40 dias tava sem ali, comer, tanta coisa. No deserto, a sorte que ele foi para o deserto justamente depois de ter vindo aquela voz do céu falar, esse é meu filho muito amado, né? Porque quando a gente tem essas convicções, a gente trabalha bem com os nossos sentimentos, né? Não deixa nada te tirar do foco, né? Não se desvia com a palavra vã, né? Com a palavra que Satanás às vezes joga no seu ouvido ali, né? Acho que esses sentimentos foi uma das coisas que eu mais gostei de assistir aquele Senhor dos Anéis, né? É isso, porque ele fica naquela dúvida, né? Ele ouve ouve outro, né? Então, E esse é o jogo da vida esse nossa, é o jogo mesmo que em relação ao cristão, né? É bem ele isso. Fala, o Smigo, né? O Smigo, né? Ele fala, nós gosta, nós quer, mas daí nós não pode. É bem assim. Ele ali, para mim, é a personificação dessa coisa, né? Dessa dúvida. Não é à toa que, em relação a Jesus, se tu és o Filho de Deus, quando Satanás sopra isso para ele, esse foi no começo do ministério de Jesus. Num tempo que ninguém acreditava nele. Andava falando, pode vir coisa boa lá de Nazaré e tudo mais. Quer dizer, já um tempo que tinha toda a multidão ali que nem acreditava. Ainda vem o outro, Jesus era humano ali, vem soprar uma coisa dessa. O inimigo sempre vai aproveitar de fragilidade, de sentimento que a gente não soube trabalhar para plantar uma inverdade a respeito de identidade nossa. Exatamente. Né? E a nossa sorte, né? E que Deus é Deus, né? Que Jesus é Deus, né? Na sua parte humana, que ele não caiu, que ele tinha certeza da identidade dele, que ele sabia como lidar com o inimigo, né? E ele foi claro, né? Sabe, se a gente não souber lidar,
a gente vai deixar levar para o sentimento cada vez que aparecer perguntas desse tipo. Isso. Quem é você? Quem é você? O que é que você faz, né? O que que você faz na vida, né? Aí fica naquele humor oscilante, hora você está lá embaixo, hora você está lá em cima. Né? E assim também E a fé fica oscilando junto, porque aí você acredita que Deus não está claro, com você, né? E você se comparando com os outros ainda, sabe? Em várias situações. Então, o caminho é simples assim, é lidar com os nossos sentimentos a partir, à luz da palavra de Deus, porque nós temos um Deus que entende de sentimento. Entende de sentimento. Está com a gente, né? O tempo inteiro. O tempo todo. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e te convida a estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.